Antes de começar, eu vou passar o link aqui, ó. Esse link é a apresentação para vocês verem agora. Está sendo o serviço que eu utilizo, ele meio que ao vivo. Então, se vocês quiserem ver a apresentação nesse momento, é só acessar esse link aí que vocês vão conseguir ver ela no seu celular, no seu computador. Beleza? Bom, mas antes eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou o Antônio Flores, eu sou técnico informático da Prefeitura de Shopping de Rondon, do setor público. Eu faço quinto semestre de análise, tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas na Univel, Cascavel. Em alguns casos, o pessoal entende como a faculdade de ciências sociais aplicadas, Cascavel. Mas é a Univel que mantém a FCSAC. Inclusive tem outra universidade com o mesmo, essa mesma sigla. Eu sou desenvolvedor full stack há mais 5 anos. Esse termo surgiu há pouco tempo, né? Eu sou desenvolvedor front-end e back-end, outra coisa, na área de web. Sou voluntário da Mozilla. Também sou utilizador entusiasta, mas a gente tem que começar do início. O que é o software livre? Eu peguei uma definição tirada do site do Projeto Full. Por software livre devemos entender aquele software que respeita a liberdade e sensibilidade dos usuários. Desse modo, significa que os usuários possuem liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Uma coisa que tem que ser bem explícita nessa questão do software livre é o seguinte: o software livre ele não pode ser considerado um software gratuito. Ele está mais para a liberdade do que para a gratuidade. Vou dar um exemplo para vocês já. Mas o que é uma licença software livre? Basicamente é o que divide o software de ser ou não livre. Certo? É nessa licença que tem as 4 liberdades básicas que precisa ter o software livre. As liberdades são as seguintes. A liberdade 0, uma questão programador, né? Começamos do zero, no caso. A liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. Essa é a primeira liberdade. A segunda liberdade é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para isso é necessário ter acesso ao código-fonte. A liberdade número 2, né? A terceira liberdade. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao próximo. Você possa redistribuir sem se preocupar. Né? E a última liberdade, a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas. As versões que vocês modificaram e modificou. Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Daí, por isso, mais uma vez, o pré-requisito acesso ao código-fonte. Beleza? Daí ele chega na questão do copyleft. O copyleft é o contrário do copyright. Quando o copyright ele limita o uso, o copyleft ele libera o uso, cópia, entendeu? De uma forma geral. O principal uso do copyleft é o compartilhamento pela mesma licença, share alike. Ou seja, uma alteração de software ou utilização como componente de software com licença com copyleft deve continuar na licença. Isso vai acontecer bastante com licenças recíprocas totais, certo? Bom, mas vamos falar das licenças de software livre. As licenças permissivas, que são as licenças mais leves, digamos assim, elas têm como principal característica que pode ser incluído no software proprietário. Por um caso,
Quem aí tem WhatsApp? Vocês já chegaram a acessar lá o sobre do WhatsApp e ver licenças? Não. Lá você pode perceber que lá tem algumas licenças software livre de alguns componentes que eles utilizaram. Por exemplo, eu não me lembro agora uma licença, muitos componentes que eles utilizaram, mas lá você pode perceber que a primeira licença que aparece é do MIT. É a primeira licença que a gente vai comentar sobre as licenças progressivas. Elas podem ser conhecidas também como licenças acadêmicas. Por quê? Por causa que elas foram criadas. A MIT foi um instituto assim. Acho que é Massachusetts, e a BSD foi de uma outra universidade que a gente vai comentar. A licença MIT, vamos começar com ela. Ela é conhecida também como licença X ou licença X11. É uma licença não complete de todas as licenças que são todas as licenças que são permissivas, elas não são complete, certo? Aqui tem uma citação só do artigo da Wikipédia sobre o assunto. Porém, seu texto é bem mais explícito para tratar direitos que estão sendo transferidos, afirmando que qualquer pessoa que tem uma cópia do software de seus arquivos com documentação associados pode ficar com ele sem restrição, incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir e vender cópias de software. Certo? Ou seja, você pode fazer uma alteração no software que eu venho aqui, vou colocar necessariamente, eu peguei um software aqui, quero fazer uma alteração, mas eu vou fechar o código. Certo? Aí vem aqui, ela vem que possibilita isso, é que eu vou licença. Só que você tem que ficar de olho no nosso do software. E ela, eu uso aqui a MIT. Só que tem uma alteraçãozinha na licença que é feita. Entendeu? Daí não é exatamente aquela licença que está ali. Ela é licença com algumas alterações. Um exemplo, antes de eu fazer o slide, do software na licença MIT é o software que a gente está usando aqui. Que é que tem uma biblioteca, um JavaScript que é chamada Review.js. Ela é utilizada para poder fazer apresentações em formato HTML, certo? Com os slides. E esse serviço que eu estou utilizando, que é o slides.com, ele é pago. E utiliza essa biblioteca. Ela é gratuita, ela é licenciada pela licença MIT, certo? Mas vamos lá, tem mais alguns exemplos de softwares pela licença MIT. Temos o Buddy, que é aquele gerenciador de você acessa SSH, Telnet, de outras formas, algum tipo de servidor ou aparelho, algum suporte a isso. E a linguagem de programação Lua, certo? Esses são dois exemplos. Agora, a licença BSD, ela nasceu dentro da Universidade de Berkeley, na Califórnia, certo? Ela é uma licença não copyleft e foi inicialmente utilizada no Berkeley Software Distribution, ou que dá até o nome, o BSD. Aqui tem mais um trecho. A licença BSD permite que o software seja distribuído sobre a licença, seja incorporada por proprietários. Trabalhos baseados no material podem até ser melhorados por licença proprietária. Aqui temos um exemplo de um software agora com a licença BSD, só que esse software não usa exatamente a licença BSD. Ele tem um parágrafo, se não me engano, um ou dois dos módulos a mais, que é o software FreeBSD, ou sistema operacional FreeBSD. Agora a gente vai falar um pouco da licença Apache. Como o próprio nome da licença, ele foi criado pela Apache Software Foundation, a ASF. Todo software desenvolvido pela ASF, ou qualquer produto ou projeto, ele é utilizado essa licença. Tá? Há projetos que não são desenvolvidos pela Apache, que
utiliza a sua licença, vocês vão conferir daqui a pouco. E essa licença exige uma inclusão de copyright disclaimer, mas não é uma licença completa. É mais questão de tipo, tem esse software que faz vocês estão utilizando o servidor Apache, a aplicação, da situação, vocês têm que colocar que vocês estão utilizando ele de fato. Dois exemplos de softwares para licença Apache. É o Apache, ele é tipo, pelo que eu me lembro, ele é parecido com o Maven, quem já trabalha com Maven, né? Para quem não sabe, é o gerenciador de pacotes que é geralmente utilizado no Java. E o Android. O Android é utilizado a licença Apache para licenciar ele. Agora a gente vai mudar um pouco, vamos falar um pouco sobre as recíprocas parciais, ou seja, elas são as que têm copyleft, mas é um copyleft fraco. Elas são conhecidas por isso. Isso acontece pelo fato que se a feita uma operação de software de licença, deve continuar utilizando aquilo lá. Mas, se você estiver utilizando ele como componente do software, isso aí de forma geral, cada uma tem suas especificações, ela não obriga você a utilizar a mesma licença. A licença LGPL é uma delas, que é a GNU Lesser General Public License. É uma licença mais leve que a GPL, que é uma recíproca total. A diferença entre a GPL e a LGPL é que essa libera a associação com softwares com outras licenças, certo? Mais uma citação. Outra diferença significativa é que os trabalhos derivados que não estão sobre a LGPL devem estar disponíveis em bibliotecas, certo? Então, tipo, vocês desenvolveram alguma coisa que foi incorporado, algum componente que tem uma licença, utiliza a licença LGPL, tem que ser fornecido disponível em biblioteca. Não necessariamente precisa estar gratuito. Agora, tem um exemplo de software com a licença LGPL, que é mais um plugin, o TinyMCE, que é utilizado geralmente para você, como um editor de texto que você incorpora a HTML, basicamente. Agora eu vou falar um pouco de uma licença que é a licença pública Mozilla, certo? Ela possui 3 versões, mas a gente vai falar sobre a mais recente, a 2.0, tá? Ela foi criada em processo aberto com participação de usuários, advogados e organizações, como a Free Software Foundation, a FSF, e a Open Source Limited. É similar ao copyleft, porém não é tão rígido no quesito de distribuição de trabalhos derivados, certo? É possível criar trabalhos com as licenças de ser proprietários. As marcas da Mozilla têm uso restrito no mercado. É uma das principais coisas da licença da Mozilla. Então, a Mozilla não libera o uso de marca. Por exemplo, uma alteração, eu quero criar um fork do Firefox. Você não pode usar o nome Firefox ou Mozilla Firefox. Tem que criar um novo nome para esse outro navegador. O exemplo seria o próprio Firefox, certo? E agora eu vou falar um pouco sobre licenças recíprocas totais, que são as que utilizam o copyleft de fato, né? Todo software que é derivado de alguma forma de um software com alguma das licenças deve se manter com os mesmos termos do software original, ou seja, CGPL, o derivado deve ser também. Essa licença faz com que todo software desenvolvido pela comunidade, seguindo os termos, continue livre, não havendo a possibilidade de fechar o código, certo? Ele tem que permanecer com aquela licença. Uma dessas licenças é a GPL, certo? Ela é também conhecida por GNU GPL, certo? E é uma licença de software livre realizada por Richard Matthew Stallman em 1989. É uma licença mais utilizada em projetos de software livre e grande parte é o fato de sua adoção do projeto GNU. Um dos exemplos
Um exemplo de software livre que utiliza isso daí é o GIMP. O GIMP utiliza a licença GNU, certo? Daí nós temos aqui a licença AGPL, certo? E tem algumas alterações, algumas diferenças entre a questão do GPL, por causa que ela foi feita por outra empresa, certo? Um dos exemplos de softwares que tem a AGPL é a primeira versão do Pacific, em 2007, 2005. Eu não me lembro agora certo que ano aconteceu que o Pacific foi vendido, o domínio foi vendido, e daí não é mais open source. Então, tipo, a primeira versão do Pacific ele era open source, certo? Alguém tem alguma pergunta? Cara, eu nunca tive esse problema, porque por exemplo, eu nunca cheguei a criar um software livre ainda. Eu tenho alguns projetos de software livre. Inclusive, por exemplo, tem um software que é para ajudar arco de xadrez, arco de xadrez. Isso é um software proprietário para fazer encarceramento. Então, eu desenvolver um software livre para isso. Cara, então, eu não tenho evidência para poder dizer essa questão. O que eu acho que, basicamente, você está dizendo que eu tenho um componente. Por exemplo, eu tenho, sei lá, por exemplo, um servidor Apache, sei lá, vocês importaram de MSE, coisa e tal. Cara, eu imagino que é bem complicado isso. Tem sempre que se preocupar muito com a última, com cada uma dessas licenças. Cara, eu nunca pesquisei alguma coisa do tipo, sabe? Pra fazer essa confirmação. Teria que ver, por exemplo, tem o Guilherme C. Vai lá no repositório dele e vê qual é a licença dele. É MIT, beleza. Tá de boa. Na verdade o Guilherme C não é MIT, mas tem o Review.js. Ele é MIT, beleza, então não tem tanto problema, só colocar a licença dele ali no software. É basicamente isso. Espero ter tirado sua dúvida. Então, a minha pergunta é, para eu poder utilizar uma licença software livre, eu preciso de uma assessoria jurídica, eu, desenvolvedor, decido qual licença eu vou utilizar nos meus critérios. Cara, não é necessário. Não é necessário porque você analisa o que você quer. Você quer que o software continue livre? Você quer que haja a possibilidade que utilize isso daí como uma parte para algum outro software? Aí, é sua decisão, né? Não precisa. Se você quiser, é válido. É válido para ajudar. Alguma pergunta? Beleza. Primeira coisa, eu tenho que agradecer a Conspire, agradecer os compositores que votaram na minha palestra, no
pelo curador. E agradecer ao município de Marechal Cândido Rondon, porque se eles não tivessem me autorizado, eu não estaria aqui. Beleza? Lá tem as referências de onde eu retirei os dados, coisa e tal, do link que eu passei. E aqui tem alguns links, né? O link do projeto GNU, o link da Free Software Foundation, também tem o link da Associação Software Livre aqui do Brasil, a ASL, e também está o link do meu canal do YouTube, que é o youtube.programatec.com/programatec. Beleza? Então é basicamente isso. Muito obrigado.